E para a gente fazer, então, uma progressãozinha, vamos falar um pouco, já puxando um gancho aí, Zé Maurício, do que foi falado agora, recentemente, dois estudos importantes que foram falados na ESMO. Existem dois grandes congressos mundiais. Tem a ASCO, que é o congresso americano, geralmente é feito em Chicago, lá no McCormick Place, e no mês de final de abril, começo de maio. E aí, no final do ano, existe a ESMO, que é o Congresso Europeu. A ESMO não tem um lugar fixo, eles vão mudando. Esse ano foi em Madrid, mas eles vão pegando as capitais europeias. E foi por agora a ESMO. Então, eles puxaram o Lutécio um pouco para a linha de frente. Foi apresentado um trabalho com a isolutamida isolada, que é um novo antiandrogênico, a gente já falou, e a isolutamida, na verdade, associada ao lutécio. O lutécio 177, você já disse, ele é endovenoso, e aí sim, ele vai se ligar àquela célula tumoral que tem lá o PSMA, como você acabou de dizer, e lá naquela célula ele vai soltar liberar doses letais da radiação, e assim vai fazer com que a célula vai tendo apoptose, vai morrendo, né? E esse é o mecanismo de ação. Nesse estudo, com a associação da enzalutamida com lutécio em tumor de próstata com meta óssea já em linha de frente, não resistente à quimioterapia, mas em linha de frente, teve 2 braços, então, como eu disse, foi 162 pessoas. E o que se mostrou é que a hormonioterapia em associação com o lutécio ele evita a progressão do PSA em mais de 40%. Então, isso pode ser uma tendência. O problema é que no Brasil não foi aprovado ainda, não existe aprovação para isso. Então, eu acho que como nós estamos falando em avanço do tratamento do câncer, isso a gente deve falar desse tipo de estudo, porque é um avanço substancial e que provavelmente chegará por aqui, não vai demorar muito, não é? E foi falado também num outro estudo que até foge um pouquinho, mas como estamos falando de avanço, eu vou falar, um estudo que comparou a radioterapia em pacientes de risco, logo depois da cirurgia, fazer a radioterapia imediata em paciente de risco ou aguardar para fazer radioterapia somente se tiver um aumento do PSA. Nesse caso, é um estudo que chama Radicals. Eles pegaram 1.396 pacientes, foi 50-50. 50 eles irradiaram, 50% esperaram. Então, 2/3, a conclusão é que 2/3 dos pacientes não precisaram fazer a radioterapia, e dos que precisaram irradiar depois, o que teve o aumento do PSA, não teve, eles mantiveram eles mantiveram exatamente o mesmo prognóstico. Certo. Então, também é uma tendência hoje, eu acho que vai mudar agora o Indicação. protocolo e indicação. É uma tendência a gente esperar para irradiar se tiver aumento dos níveis em PSA em cirurgia de risco. Isso é uma coisa muito importante que mudou agora, ou foi apresentado esse trabalho, e provavelmente vai gerar mudança nos meses subsequentes. Sempre que a gente descalona tratamento é importante, né? Exatamente. Assim, o pessoal fala, mas qual que é a diferença, né? A diferença é, em cirurgia, por exemplo, você fazer a cirurgia, você tá lá um risco muito aumentado de ter impotência e de ter a incontinência. Quando se faz radioterapia em seguida, tanto é que normalmente a gente espera, depois da cirurgia, pelo menos uns 4 a 6 meses, pelo menos o paciente voltar a ter algum grau de incontinência para você fazer a rádio. Isso. Que você associar esses dois tratamentos, aumenta tipo, de 30% passa para 60% o risco de ter impotência definitiva, de ter incontinência definitiva, sangramento retal por retite actínica. Exatamente. Então, é bem importante por isso, né? Exatamente. Eu também achei um avanço bem legal, por isso que a gente está falando aqui.